Olá, pessoal, tudo bem? Gente, a aula de hoje vai ser, felizmente, só para quem tem overlock, tá? Minha cliente barra filha, ela é bem magrinha, me trouxe duas blusas para poder ajustar, porque ela comprou no site, veio bem grande e eu tive que ajustar bastante. Então, eu espero poder te ajudar, se você tem overlock, né? Você às vezes tem medo porque tem uma faca ali, né? E aquela faca tira, corta fora, depois não tem como repor, né? Então, eu procurei ser o mais clara possível. Infelizmente, a minha overlock não está numa área muito iluminada, mas eu procurei iluminar o máximo que eu pude para que as pessoas possam ver os detalhes, tá? Mas qualquer dúvida pode me perguntar, que o que eu puder te ajudar, vou te ajudar. O meu intuito é compartilhar o meu conhecimento, né? E a gente faz o que dá para fazer, o que pode fazer para ajudar as pessoas, às vezes respondendo, porque respondendo é um pouco complicado. Mas o YouTube podia criar um áudio, né? Para a gente mandar áudio para a pessoa, não só escrever. Ia se tornar um pouco mais fácil. Mas a gente usa o que tem, tá bom? Então, eu quero, como no outro vídeo eu falei, eu quero agradecer algumas pessoas que têm me ajudado, porque, como eu falei, se você gostar do vídeo, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, tá? Isso me ajuda muito, deixe o seu like, o YouTube vai entender que ele pode compartilhar essa aula com outras pessoas que você vai estar ajudando. Então, eu preciso de você, né? E eu preciso que você faça esses movimentos, tá? Comente, compartilhe, se inscreva, tá bom? Então, eu quero deixar aqui alguns agradecimentos. Miriam de Jesus, Beatriz Silva, Zenite Cassiano, Ana Maria, Dilma Velasco, Michele Maiorano, Maria das Graças Leite, Valéria de Souza, Carminha Ribeiro e Dagmar Barros. Meu beijo, meu agradecimento a essas pessoas e a você que está aí vendo meu vídeo. Se você gostar, por favor, vai lá, comenta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho, que você vai estar me ajudando e ajudando outras pessoas também, tá bom? E se precisar, deixa o comentário lá que eu vou te ajudar. Até, vamos para aula. Meu nome é Márcia Martins, sou do Beabá da Costura. Bora lá costurar? Então, pessoal, aqui tá a peça, né? Tá aqui minha cliente que pediu para poder diminuir a blusa. A blusa tá toda larga, desde o início, ó, toda a manga tá larga e toda a lateral tá larga, perdão, tá larga. Olha só, se eu puxar tudo para um lado só, dá 4 dedos, tá? E aqui dá 3. Então, vamos lá. Primeiro eu pego ou um giz, eu gosto desses giz aqui, porque é aquele giz de escola, tá? Para quadro. Eu faço uma certa pontinha nele, não sei se tá dando pra ver, ó. Faço uma pontinha nele com estilete para me ajudar a riscar, tá? Então, qual é a diferença dessa blusa aqui? Essa blusa, ela tem uma emenda aqui na manga, mas na lateral ela não tem emenda. Então, isso quer dizer que eu vou ter que criar uma emenda nessa blusa. Mas, se a sua blusa tem emenda nas laterais, tá? É só você fazer a mesma coisa que eu vou fazer, só que sendo que a sua já tem e a minha não tem. A minha eu vou criar e na sua já existe, tá? Então, eu vou pegar... Eu tô vendo aqui, ó, o punho. Ó, tá bem larguinha. Eu acredito, ó, são 3 dedos aqui, tá? E aqui também são 3 dedos. Ó, são 3 dedos. Na lateral, se eu juntar assim, são uns... Vou colocar aqui uns 3 dedos de cada lado, porque é melhor eu fazer, não esteja muito apertado e poder ajustar novamente, do que eu fazer o conserto e não ter possibilidade de voltar atrás. Porque isso aqui é malha e ela vai passar por overlock. E a overlock, eu não sei se você tem pleno conhecimento. Eu acredito que se você tá vendo o vídeo, você entende um pouco, né, de costura e sabe que a overlock, ela tem uma faca, então ela vai cortando. Cortou, já era, tá? Não tem como voltar atrás. Então, é melhor ainda ter o que ajustar do que não ter nada como ajustar, tá? Então, é uma malha, isso facilita um pouco o nosso trabalho. Eu vou tirar desde o punho, ó, desde o punho até a cava, até a lateral, 3 dedos. Vamos ver quanto que dá. Isso de cada lado. O meu 3 dedos tá dando 5 centímetros, tá? Então, eu vou tirar 5 centímetros desde o punho, em todo o braço e toda a lateral. Até porque, gente, o que eu diminuí aqui
Na minha cava, entre a manga e o corpo, é a mesma quantidade que tem que bater a peça, tá? A peça tem que. Eu não posso tirar 2 aqui e 3 aqui na lateral, senão a cava não vai bater na hora da gente completar a emenda, tá? Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu respondo, tá lá nos comentários. E então nós vamos fazer isso. Tô com meu giz aqui, eu vou marcar aqui 3 dedos. Eu sei que tá dando mais ou menos por aqui. E vou aqui no punho. Marco esses 3 dedos, tá? É aquilo que eu falei. Se você não ficar medindo com os 3 dedos, você vem na fita métrica, mede quanto deu os dedinhos que você mediu, 3 ou 4, 2, enfim. Você vem na fita métrica e vê quanto que dá. Aquela quantidade é que você vai tirar, tá? Então, eu mais ou menos já marquei aqui o que eu vou tirar, não alfinete. Por quê? Não marque só com alfinete. Marcou com alfinete, vem com giz e marca onde você alfinetou. Por quê? Porque o alfinete, isso já aconteceu comigo, o alfinete sair e você perder a marcação. Então, não confie 100% no alfinete. Marca com alfinete, depois vem com giz marcando aonde o alfinete estava, porque aí você não corre o risco de perder sua marcação. Dê preferência a alguma coisa que realmente vai marcar, que não vai sair com facilidade, tá? Eu considero que sempre é bom, já que você quer fazer uma coisa assim, que você utilize algo que não vai ser fácil de sair, tá? Então, o giz de escola que o professor usa para escrever no quadro, é sempre bom você ter, tá bom? Então, eu vou já medir aqui o que eu vou ter que tirar, vou tirar dos 2 lados, e aí vocês vão ver o resto do processo, tá? Vamos lá. Então, pessoal, aqui eu tô com a blusa, tá? A modelo é minha filha, né? Ela comprou essa blusa e só vende de tamanho único. Essas empresas que vendem online, tá? Então, o que, que nós vamos precisar? Primeiro, de fazer a medição, saber quanto que eu preciso tirar. Uma coisa que é importante falar é o seguinte: às vezes não é muito bom usar uma peça de modelo, tá? Principalmente porque isso aqui é malha. Cada malha tem um tipo de elasticidade. Então, quer dizer que cada malha vai esticar de uma maneira diferente. Então, o ideal é sempre, né, na medida do possível, se você não tem experiência, principalmente, vestir a pessoa com a blusa pelo lado avesso, né, e marca com alfinete, depois risca com giz, tá bom? Pra você fazer tudo certinho. Não Tenha sempre cuidado de não fazer muito aproximado, que é melhor, aquilo que eu falei, é melhor você, já que você não tem muita experiência, refazer o serviço e aproximar mais do que aproximar muito e não ter mais para onde voltar, tá? Porque malha, a gente faz ajuste na overlock. Quando é tecido plano, né, quando é uma viscose, uma tricoline, né, um tecido, você pode costurar, deixa uma margem, qualquer coisa, você volta um pouquinho, né, você dá um passo atrás. Mas no caso de malha, não, não é assim que funciona. Então, eu já sei que são 3 dedos. Eu medi 3 dedos, meus 3 dedos dá 5 centímetros. Então, eu vou ter que fazer uma redução de 5 centímetros desde o punho, toda a lateral. Isso dos 2 lados, tá? E essa blusa, ela é maravilhosa, porque maravilhosa. Ela não tem costura lateral. Eu vou ter que... Ela vai passar a existir uma costura lateral, tá? Então, eu já sei que são 3 dedos, são 5 centímetros. Então, eu vou pegar, ó, aqui meu punho. Vou vir com a minha fita métrica a partir da costura, no caso do overlock, do início do punho, e vou medir. E vou marcar 5 centímetros, tá? Vou marcar de fora a fora da manga em toda a lateral, tá bom? Então, ó, marquei um lado e sempre, gente, procurando, tá? Ajeitar a peça, não deixa ela bagunçada, tá? Ó, sempre ajeitando as costuras direitinho, tá? Principalmente essas peças importadas. Isso aqui é uma blusa pra
para manter o corpo, o corpo a tecido, né? Uma blusa térmica. Então, tem que ter esse cuidado, tá bom? Então, ó, vou completar aqui. E aí, vamos lá. Vamos pegar a blusa. Vou colocar lateral com lateral, ó, lateral com lateral. A parte que eu risquei, eu coloco pra cima, porque é por ela que eu vou me guiar. Porque que acontece? Essa blusa aqui, eu não posso deixar tudo isso ali na máquina pra poder costurar. Eu tenho que, parte disso aqui, eu já tenho que cortar, tá bom? Mas eu vou ajeitar, ó, lateral com lateral, cava, costura de cava com costura de cava. E essas blusas são umas bênçãos, porque elas não vêm muito bem costuradas não, sabe? Então, a gente tem que ter mais cuidado ainda. O bom é que é malha. Então, malha é menos pior do que tecido plano. Se uma roupa de tecido plano estiver toda bagunçada na costura, misericórdia eu peço. É mais difícil para poder a gente fazer. Então, ó, ombro com ombro, cava, costura de cava com costura de cava, lateral com lateral, ó, ajeita tudo bonitinho. Se você tá sentindo que a roupa tá dobrada, a parte de baixo tá dobrada, eu tô sentindo que tem uma coisa dobrada aqui, ó. Ajeita. Então, ó, ombro com ombro, lateral com lateral, cava com cava, costura com costura, punho com punho. E aí eu venho com alfinetes. E aí eu vou alfinetar a parte que eu vou cortar, tá? Então, essa aqui é a parte mais temida, né? Então, se eu vou tirar tudo isso aqui, eu corto pelo menos a metade do que eu vou tirar, tá? Então, eu venho aqui, corto a metade. Tá vendo que meu risco tá aqui, ó? Meu risco tá aqui e eu tô tirando bem longe. Agora eu vou vir aqui, ó, pela parte do punho. Vou até aproveitar que eu já tô cortando e vou alfinetar agora o lado de dentro pra ela não sair do lugar. Pronto, ó. Pronto, tirei tudo isso. A blusa veio realmente muito grande pra ela. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar quanto, mais ou menos aqui, ó. Ó. Eu vou mais ou menos dobrar aqui, ó, aonde tá o risco. E vou fazendo o risco na parte de baixo. Ó. Dobra aqui. Ó. Dobra a parte de cima. No risco que eu fiz, ó. E vou riscando na parte de baixo. Porque a gente tem que ter uma certa simetria na peça, né?
Pronto, ó. Então, eu fui dobrando aonde já estava marcado para poder marcar a parte de baixo, tá? Só para eu ter um parâmetro, para não ficar uma coisa muito que certinho, certinho. A gente vai ver depois que a gente passar o overlock. Então, ó, para overlock eu preciso de uma linha, 2 fios, tudo na cor da roupa, tá bom? A tesoura nós já utilizamos, a fita métrica também, não vou precisar mais. E agora eu vou preparar a máquina e vocês vão ver agora a Vera como é que vai ficar. E depois de passar na máquina, né, eu vou vestir na nossa cliente para ela poder me dizer se ficou bom ou ruim, tá? Ou se ela quer que ajuste mais, ou melhor assim falando, tá bom? Então, bora lá. Então, gente, aqui já tô na máquina, tirei todos os alfinetes, tá? Dá sempre uma limpadinha na máquina, tenha sempre um pincel para tirar o resíduo daquilo que você fez, que às vezes é outra cor e pode manchar a sua roupa. A pinça, né, que é super importante você ter a pinça para overlock e o seu cortador de fio, tá? Então, eles estão sempre aqui por perto. Eu vou pegar aqui, vou colocar, ó, beiradinha com beiradinha, mas eu vou cortar aonde eu marquei, ó. Aonde eu marquei, ó, que tá esses pontilhados, é aonde eu vou overlockar. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que, além de estar aqui na beiradinha, aqui também tem que estar beirada com beirada, porque fica muito feio se a peça não casar. Então, ó, ela tem que estar casando aqui em cima e nas laterais. Vou colocar aqui próxima a minha faca do overlock. Vou ajeitar. Então, normalmente eu não corro muito com o meu overlock, pra não dar ruim, tá? Então, vamos lá. Sempre ajeitando a peça, tá? Aqui, ó, na cava, ó, costura com costura, segura firme e aí vai, tá? Ó, sempre ajeitando, ó, eu sei que tá um pouquinho apagado aqui, mas tá aqui a marcação. Ajeitando sempre a peça, porque pode acontecer da peça de baixo entrar aqui e aí, ó, você comer, literalmente comer a peça do cliente e aí estragou, tá? Então, o overlock é um maquinário que a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Ele requer um pouco mais de atenção. Mesmo para quem tem experiência. Aqui no final, a mesma coisa, ó. Beiradinha com beiradinha, tá? E, ó. A peça não ficar, ó. E descasou a minha. Eu não gosto que fique descasado. É porque, pela força da pressão da sapatilha, às vezes acontece isso. Então, a gente desmancha um pouquinho. Ó, junto. E aí eu venho no outro sentido, de baixo para cima, para não ter essa aflição, ó. Não preciso mais comer tecido, porque já foi consumido o tecido. Eu só quero overlocar. Ficou um bocadinho. Essa malha aqui, ela é bem chatinha. Só que mais chata do que ela sou eu.
que eu vou fazer? Quem tá sendo puxada para trás é a de baixo. Então, eu vou pegar a de baixo, puxo, ó, milímetros um pouco mais, que é da frente. Ó, agora casou praticamente certinho. Vou até trocar esse negócio aqui, que ele tá meio certo. Meio não, tá bastante certo. E aí depois, às vezes, eu dou até um retrocesso na reta, só para esconder a pontinha. E fora que eu gosto de queimar com o... Ai, agora me fugiu o nome de acender cigarro, né? O isqueiro. Gosto de dar uma queimada pra não se desmanchar isso aqui conforme a pessoa vai lavando, tá? Então, um lado já tá pronto, agora nós vamos passar pro outro. Já vou até deixar meio marcado aqui, ó, só pra não me apurrinhar. Então, aqui, ó, também tá marcado. Aqui também, vou até colocar um alfinetão aqui, na cava, ó, costura com costura. Só posso ter muito cuidado pra não... Então, aqui, ó, vou aqui aonde eu marquei com giz e vou consumir. Então, aqui, ó, aí tiro o meu alfinete para não correr riscos. Lateral com lateral. Eu já senti aqui que a de baixo está sendo puxada. Então, ó, eu vou levantar, vou puxar com a minha pinça, porque quem manda na máquina sou eu. Não vai ficar de gracinha, não. Ó, como é que ficou direitinho, tá? Ficou até melhor do que o do outro lado. Porque a gente erra, a gente vai aprendendo com os erros da gente, né? Então, ó, já fechei tudo. É aquilo que eu falei, vou passar isqueiro em tudo. Vou vestir. Aqui, ó, ficou descasado. Gente, eu tenho toque. Com essas coisas eu não gosto, não. Mas esse aqui não vou mexer agora, porque são duas blusas iguais, tá? Então, eu vou conferir aqui, ó. Tá vendo? Tá do mesmo tamanho. Já faço uma leve conferência aqui na máquina mesmo, ó. Tá? A cava tá no mesmo tamanho. A lateral, vamos ver. Ó, tudo no mesmo tamanho, tá certinho. E bora experimentar na cliente, né? Aqui é que eu senti que fez uma ondinha aqui, ó. Vendo aqui? Fez uma onda aqui. E eu vou acertar isso, como dizia minha avó, vou acertar no olho. Então, eu vou vir aqui, tá? Eu tô vendo que tá torta, é só esse pedacinho aqui, ó. Então, aí eu vou consumir todo o overlock de cima até quase embaixo. Aqui embaixo eu não passei de novo não, tá? Ó, ficou bem mais reto. Aqui tá do mesmo jeito, ó. Chega a tá fazendo uma onda, ó. Não sei se tá dando pra ver. Chega aqui, entra e sai. Então, não. Isso é feio. Então, isso aqui deve ter sido na hora de
de riscar. Aí eu vou vir, ó, consumindo só o overlock pra acertar, porque não é muita coisa. Se fosse uma coisa muito torta, aí a gente ia pra mesa marcar de novo, tá? Ó, já melhorou bastante. Agora, ó. Agora nós vamos ver no corpo da cliente como é que fica. Então, agora, acabei de fazer, né? Tem que experimentar na cliente, saber se a cliente gostou. E aí, cliente, gostou? A cliente gostou, que essa cliente é um monte de gente. Filho já sabe como é que é, né, pessoal? Então, ó, mas realmente ficou muito boa. Eu vou dar uma dica pra vocês. É porque eu já conheço um pouco o corpo da minha filha, mas eu, assim, meu coração treme quando eu tenho que fazer algo pra alguém, né? O que que eu uso como, qual é o meu pensamento? Que você tem que olhar, se você não tem experiência, você tem que olhar para a peça seguinte: se eu estragar, eu posso comprar outra? Dá para eu comprar outra? Não é uma coisa que a pessoa nunca mais vai achar em outro lugar? Se você tem condições de bancar aquilo que você errou, gente, vai com fé, vai e faz, né? Porque como eu falei em outros vídeos, conserto é uma coisa que sempre tem. É só você olhar para dentro da sua casa. Se você não tem uma bainha para fazer, uma roupa para ajustar, né? Eu, por exemplo, eu tenho peça minha que eu tenho que largar porque eu engordei um pouquinho, mas no caso dela, ocorre sempre ao contrário, ela é muito magrinha e as peças normalmente vêm grandes. Então tem que sempre dar uma ajustada. Então aqui, ó, ficou direitinho. Eu poderia, se ela fosse outra pessoa que não fosse minha filha, fosse uma pessoa desconhecida, que eu não tivesse conhecimento da parte física dela, então eu entraria um pouco menos que 5, eu entraria 4 centímetros de cada lado para não dar erro, porque é melhor sobrar do que não ter onde tirar, tá? Então, ficou certinho, ó, a manga, olha a diferença aqui da manga, ó, olha o punho, certinho, tá? Vira de frente, por favor. Então, ó, certinho no corpo dela, só mexi uma vez. Não tinha uma costura lateral, eu tive que criar, porque essas blusas, não sei, isso vem de outro lugar do mundo aí que não tem uma costura lateral, né? Então, ó, olha o braço, como é que ficou direitinho. Tá satisfeita, né, cliente? Então tá bom. Então, ó, eu tenho a cinza, deixa eu pegar a cinza pra mostrar pra vocês. A cinza é exatamente igual, gente. É enorme, tá muito grande, só que é o mesmo material, só muda a cor. Aí sim, eu posso pegar a peça que ela já vestiu, que tá aprovada pela cliente, ela vai me dar e eu vou marcar pela peça dela nessa peça. Eu vou mostrar isso aqui rapidinho depois, né? Na próxima parte eu vou mostrar como é que eu marco e aí já finalizamos, tá bom? Obrigada, cliente. Então, gente, aqui, ó, tá a blusa, tá? Que eu acabei de fazer. Minha cliente barra filha já experimentou, disse que tá tudo ok. Mas que eu vou fazer, eu achei que ficou justa. Eu não gosto das coisas assim muito. Ela gostou, mas vai que ela engorda um pouquinho. Ela não costuma acontecer isso não, mas ela tá malhando, pode ser que aconteça. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa cinza um pouquinho, um chorinho a mais maior, tá? Então é o mesmo material. Aí agora eu posso fazer isso, de fazer, coloco pelo lado avesso, tanto a azul, tanto a que eu já fiz, quanto a que eu vou fazer agora. E vamos fazer a mesma coisa, vamos colocar, ó, ombro com ombro, tá? As mangas, tudo direitinho aqui, arrumadinho. Ajeita a peça, coloca tudo no lugar. Então, ó, a manga tá certinho, a lateral tá certinha, tá? Ó. Então, eu tenho que organizar aqui de maneira que vocês possam ver. Aí, ó, vou pegar que eu já fiz, vou colocar, ó, dobra com dobra, tá? Ó, dobra com dobra.
E aí, aquilo que eu falei com vocês, eu vou deixar um tantinho, mas é um tantinho só, tá? Vou ajeitar aqui, eu já fiz. Também aqui. Então, ó. Ajeita aqui a cava. Ó, um tantinho, é um chorinho a mais, tá? Um chorinho a mais. Ó, ombro com ombro, todo mundo junto. Aí alguém pode me perguntar o seguinte: ah, Márcia, mas eu posso costurar isso na malha, na reta? Não. Se você, infelizmente, não tem uma overlock, aí você vai ou pede ajuda aos colegas, né, alguém que tenha, você possa usar, às vezes um parente, tá? Mas isso aqui tem que ser feito porque é malha e malha que estica, tá? Porque tem malhas que não esticam. Por exemplo, uma malha penteada ponto 30, que é a malha de camiseta, que é essas camisetas que o pessoal usa. Camisa, tá? Camisa. Normalmente o homem gosta muito de usar camisa. Essa malha, ela não tem muita elasticidade, então dá para costurar alguma coisa na máquina, né? Tem máquinas hoje em dia que vêm até nas especificações dela, assim, ponto overlock, entendeu? Tem aparelhos, né, que vendem, acho que a Singer tem um aparelho que você pode adaptar. Eu nunca usei, né? Mas é uma coisa que você pode ver. Mas hoje aqui eu estou ensinando para quem tem uma máquina de overlock e às vezes, né, tem medo de fazer um conserto. A blusa é igual, mas não é exatamente igual. Ó. Tem diferença até no comprimento, ó, principalmente dos braços. A cliente vai chiar, mas ela vai ter que chiar com a fábrica Xing Ling que mandou isso aqui para ela, entendeu? Então, eu vou reduzir um pouco menos, tá? Porque eu achei que essa azul aqui ficou muito justa pro meu gosto, porque se a pessoa engordar um tantinho, já vai ficar um pouquinho apertado. Então, é porque eu falei aquilo com vocês. É, eu já conheço o corpo dela. Então, mais de você, que vai fazer para alguém que você não tem, não conhece o corpo da pessoa. Então, deu 3 dedos, deu 5 centímetros, faz com 4. Que se você tiver que ajustar, você sabe que vai ajustar, sei lá, meio centímetro, né? Não vai ajustar, você vai ter como voltar atrás do que não ter como resolver o problema, tá bom? Ainda mais quando se trata de overlock. Então, hoje nós terminamos, essa parte nós terminamos por aqui, tá bom? Vamos lá para a próxima etapa. Então, aqui, ó, já passei, não mostrei o vídeo para vocês para não ficar um vídeo muito longo, tá? Mas já fiz, ó, a overlock. Vi se a largura dos punhos estão batendo. Aí, ó, é aquilo que eu falei com vocês, ó. A gente corta um pouco, vem com o isqueiro, ó. Coisa rápida. Senão a gente coloca fogo na roupa do cliente. Aperta assim, ó. Pra dar um acabamentozinho maneiro, pra não se desmanchar, ó. Tira o excesso. Pronto, tá? Então, ó, ficou certinho. Tudo certinho. E deixei um chorinho, deixei essa um pouquinho maior, só um pouquinho, aqui tem negócio para queimar. Deixei um pouquinho maior do que um tantinho só, sabe? Deve ter sido meio centímetro. Do que a azul marinho para ficar, caso ela engorde um pouquinho, o que é muito raro de acontecer, mas já é melhor prevenir. Já deixei um tantinho a mais larguinha, tá bom? Então essa foi a parte da costura, é uma costura rápida, tá? Para quem tem overlock e tem alguma dúvida a respeito, pode me mandar nos comentários, tá? Se você for ajustar uma blusa de tecido plano,
você tem que alfinetar direitinho, né? Se a pessoa tá te dando uma outra blusa para você ter ela como base, né? Tem que ser uma blusa também de tecido plano, que não esteja apertada na pessoa, que aí sim você pode colocar uma peça sobre a outra, e aí você não faz muito próximo, deixa sempre uma margem de segurança para que, se você quer melhor, você acertar mais um pouco, né? Você explica para o cliente, a pessoa sempre vai querer uma coisa com melhor qualidade e mais eficiente do que uma coisa mal feita, que ela perdeu uma peça, entendeu? Então você sempre repassa isso, ó, eu prefiro trabalhar com uma mais segurança, que você não venha, para a gente não ter problema de perder uma peça. Então sempre você trabalha com uma mais segurança, que vai dar super certo, e conserto é aquilo. Eu não sou fã, faço para de casa, para os amigos mais próximos, né? Coisa básica, não aquilo que eu fazia quando eu tinha loja, mas não é um bicho de sete cabeças. Se você quer entrar por esse meio, eu posso te garantir que serviço não vai faltar, tá bom? Então, boa sorte. Qualquer coisa, me pergunta. Se você gostou do vídeo, não esqueça, comente, compartilhe. Eu preciso muito da sua ajuda, tá bom? Ative o sininho para toda vez que a gente tiver alguma coisa, você poder ver, né? Que eu tô sempre dando alguma coisa de conserto, fazendo alguma peça, que seja de costura criativa, um ajuste de uma peça, porque aqui em casa o que não falta é conserto, tá bom? Então, beijo, tá bom? Então, se você chegou até aqui, foi porque você gostou da aula, foi porque foi útil para você. Eu te agradeço de coração, tá? Se essa aula te servir ou você precisar de alguma ajuda, vai lá nos comentários assim que eu puder eu respondo e tento te ajudar da melhor maneira possível, tá bom? Mas virão outras aulas, com certeza, porque aqui em casa sempre tem alguma coisa de conserto para poder fazer e eu vou poder compartilhar esse conhecimento com vocês. Eu agradeço de coração. Se você gostou, comenta, compartilhe, ative o sininho, tá bom? Se inscreva, que isso vai me ajudar muito, vai ajudar o YouTube a entender que vai poder ir para outras pessoas. Muito obrigada, que Deus te abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau. Beijo.